Olá, está começando o Meio Ambiente por Inteiro, um programa que discute e analisa temas que fazem ou vão fazer a diferença no dia a dia de todos nós. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o 11º Encontro Verde das Américas, o Green Meeting. O evento foi realizado em setembro aqui em Brasília e reuniu especialistas nacionais e internacionais. O tema do encontro foi Em Busca de Soluções, uma tentativa de apresentar propostas para os problemas ambientais do Brasil e do mundo. Vamos ver? Durante os 3 dias de encontro, especialistas, representantes do governo e lideranças ambientais discutiram soluções possíveis para o desenvolvimento sustentável a partir de experiências bem-sucedidas em todo o mundo. O professor Carlos Hugo Santander, especialista em estudos comparados sobre a América Latina, falou sobre os conflitos ambientais no continente. Na América Latina, em toda a América Latina, se dão uma série de conflitos sociais, conflitos ambientais, especificamente pela inserção de como a América Latina se tenta ter uma série de lucros e vantagens dentro do contexto da globalização. Por exemplo, o Brasil vai escoar sua produção em direção para o Pacífico para chegarem aos mercados asiáticos. Então, tanto o Brasil como o Peru deveriam já começar a sentar-se, a prever uma série de possíveis conflitos, porque uma área isolada e com certeza 300 camponeses ou 300 indígenas bloqueiam essa estrada durante um ano e então todo esse projeto, esse megaprojeto, se supervalorizado, vai para praticamente água abaixo. Entre outros temas, o Green Meeting debateu a questão do Oriente Médio e a utilização dos recursos naturais de maneira sustentável. O professor destacou a importância de eventos como esse. Esse tipo de encontros são importantes por conta de que ele cria um espaço de articulação de diversas entidades e ao mesmo tempo um público que tem maior informação a respeito daquilo que se vem desenvolvendo por parte dessas entidades. O jornalista Vilmar Berna, um dos organizadores do encontro, lembrou que o planejamento estratégico é fundamental na promoção de mudanças. Há um preconceito de que as práticas são mais importantes que as ideias. E a gente enfrenta esse preconceito mostrando que não. A gente precisa de ideias para poder promover e sensibilizar para novas práticas. Né? Então, senão você fica num tarefismo inútil que você pode, às vezes, estar indo para o caminho errado e não percebe porque não reflete sobre o que você está fazendo. E o modelo de desenvolvimento que a gente escolheu para a espécie humana como um todo, ele está hoje em xeque, em discussão. Ano que vem nós vamos ter a Rio+20, tivemos já a Eco 92. Então, esse é um assunto que o planeta inteiro está debruçado e não vou dizer para você que já encontrou respostas para tudo, não. E aqui no estúdio do Meio Ambiente por Inteiro estão 2 especialistas que participaram do Encontro Verde. Henrique Marinho Leite Chaves, engenheiro agrônomo, consultor e professor no Departamento de Engenharia Florestal da UNB, e Marcelo Dourado, diretor superintendente da SUDECO, Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. Henrique, Marcelo, muito obrigado pela presença de vocês. E eu começo perguntando para vocês dois, a gente podia começar com o Henrique, se vocês acham que, de fato, eventos como esse, como o Encontro Verde, significam um passo adiante na tentativa de resolver os problemas ambientais. Bom, eu creio que sim, porque o público que atendeu ao encontro foi composto de não apenas de gestores públicos, mas também técnicos, especialistas e também a sociedade civil. E nesse sentido foi um encontro interessante para juntar exatamente os tomadores de decisão, aqueles que formulam ou que desenvolvem políticas ou até novas ideias em relação à sustentabilidade, ao meio ambiente, e aqueles usuários, digamos, exatamente dessas tecnologias e desses processos, né, que são decididos em última instância no setor público e no setor privado. E você, Marcelo, o que você acha? Eu concordo com o professor Henrique. Eu acho que é um ambiente muito rico quando você tem uma espécie de heterodoxia do pensamento em relação a questões ambientais, com a participação do setor organizado da sociedade civil, com a participação da academia e com a participação também do poder público, quer seja na esfera estadual e na esfera federal também. Então, eu acho que essa sopa é muito rica e quem ganha é uma discussão qualificada em relação ao próprio meio ambiente e definições também por parte do próprio governo federal e dos entes estaduais de políticas públicas no enfrentamento de uma temática tão importante para o país e para o planeta como é a questão ambiental.
Henrique, sua palestra no Green Meeting, no Encontro Verde, foi sobre as atividades humanas, mudanças climáticas e seus impactos sobre os recursos hídricos dos cerrados. Qual é o impacto provocado pela ocupação dos cerrados? São vários impactos. Os que nós conhecemos mais e que temos assim um acesso mais imediato através da mídia é exatamente a questão do desmatamento, né? Quer dizer, os cerrados, o nosso bioma, o cerrado tem cerca de 200 milhões de hectares, que até 100 anos atrás praticamente era intocado. E com o desenvolvimento do país, né, da nação como um todo, as cidades, a questão agrícola, fez com que cerca de 40% dessa área fossem desmatados e ocupados. Agora, a questão é, não apenas a perda de biodiversidade dos cerrados é um impacto importante, né, mas também os desdobramentos dessa ocupação, por exemplo, com relação à perda de solo, né, a contaminação dos recursos hídricos, o assoreamento desses recursos hídricos, o uso consultivo dessa água que eventualmente vai faltar em algum outro momento, em algum ponto de uma certa bacia hidrográfica, a contaminação e poluição. Então, há uma série de impactos que são inerentes ao processo de desenvolvimento. Isso é muito importante, quer dizer, não adianta, nós queríamos também no Brasil estabelecermos que tal bioma ou tal ecossistema não deverá ser utilizado, né, porque nós temos que, enfim, alimentar, temos que vestir, temos que dar moradia a 200 milhões de brasileiros que estão crescendo todos os anos. Então, o grande desafio é exatamente tentar consolidar, né, a questão do crescimento econômico e seu desenvolvimento, e o enriquecimento de um país com a proteção ambiental. Eu acho que esse foi uma das temáticas discutidas no encontro. De como nós faremos isso, minimizando os impactos e maximizando, por exemplo, o desenvolvimento, que é o grande desafio. É a grande questão. Marcelo, e você falou sobre a degradação de ecossistema, justamente como o cerrado. Eu queria saber uma coisa, quem é o grande vilão nessa história? Existem vários vilões. E o professor Henrique Chaves ele foi muito feliz quando ele disse que essa palavra tão falada hoje em dia na boca de várias pessoas, que é a questão da sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, quer dizer, ela tem que ter uma consequência prática em relação à vida das pessoas e em relação às sociedades em si, né? O importante é que haja um ponto de equilíbrio entre a sustentabilidade, isto é, a preservação do meio ambiente, dos ecossistemas, e ao mesmo tempo você tenha desenvolvimento em relação às sociedades em si, no que se refere à produção de alimentos, etc, etc. Em relação ao próprio Centro-Oeste, que é a área de jurisdição da SUDECO, nós temos não só o bioma do Cerrado, que é o mais significativo, mas também temos o bioma do Pantanal e uma parte do bioma da Amazônia em si. E nós sabemos da importância do Cerrado hoje, por tudo que ele representa como berço das águas, como diz o poeta, e ao mesmo tempo hoje a importância do Cerrado no que se refere ao fato dos 3 estados, principalmente Mato Grosso do Sul e Goiás, representados do ponto de vista da produção de grãos, como celeiro, eu diria, não só do país, mas o celeiro do mundo hoje, para a produção de grãos que esses 3 estados representam. Então, em relação à questão de áreas degradadas, nós temos, num primeiro momento, entre aspas, um vilão, que seria a própria pecuária, atividade pecuária, porque com o gado você tem um processo de início de perda de nutrientes do solo por causa da atividade da pastagem em si, e você, ao mesmo tempo, além de perda de nutrientes do solo, você chega a um certo ponto que você começa a ter um processo de desertificação das áreas quando o uso é intensivo, sem recuperação e cuidados em si. Então a agropecuária seria a grande vilã? Num primeiro momento, sim, mas não só isso, né? Você tem todo um aspecto de uso não sustentável de áreas que deveriam ser preservadas por uma série de questões, como mananciais, a questão das matas ciliares, enfim, uma série de questões que têm que ser observadas para que não haja perda de nutrientes ou de determinados fatores que preservam a natureza em relação a alguns ataques e algumas agressões em si. Você concorda, Henrique, que a vilã maior no momento, ainda assim no primeiro momento, seria a agropecuária? Claro, em termos de ocupação do espaço, sim, né? Porque as cidades não representam nem
5% de toda a área do nosso país. As zonas rurais, onde estão exatamente as áreas de produção agrícola, pecuária e florestal, é que representam 90%. Então, naturalmente, elas são áreas, digamos assim, que são as áreas maiores em termos de proporção, mas são exatamente também as áreas onde os impactos são mais, digamos assim, observados. Porém, eu chamaria a atenção que nós não temos apenas os problemas, e nós na universidade e os cientistas brasileiros, a própria Embrapa, têm buscado identificar os impactos dessas ocupações, sejam elas agrícolas, florestais, pecuárias, urbanas também, porque nós temos impactos urbanos, mas também as soluções que já existem. E uma delas é, por exemplo, no caso da agricultura, o plantio direto, que realmente é um sistema de produção comparativamente à agricultura convencional de baixo impacto. E na questão da pecuária, existe também hoje já uma evolução chamada integração lavoura-pecuária, né, que busca integrar dentro da mesma área a questão da produção pecuária, juntamente com a produção agrícola durante alguns anos, uma reciclagem, porque o gado passaria para outro pasto, enquanto aquele hectare de pasto seria reformado com uma leguminosa, como a soja, por exemplo, recuperando nutrientes, dando mais condição ao solo. Quer dizer, então o produtor rural, ele na verdade, ele está solucionando o problema que ele próprio causou no passado. E, digamos, a sociedade tem se beneficiado desse, digamos, serviço ambiental gerado por uma agricultura de menor impacto. Porém, o produtor é que está arcando, por exemplo, com todo o ônus, digamos, dessa melhoria ambiental, que custa dinheiro. Sim. E, claro, que ele também tem que atender toda a legislação ambiental, e deve atender o Código Florestal, por exemplo, que está em discussão no Senado hoje. E, realmente, o que nós defendemos é que esse serviço ambiental, ou seja, essa redução de sedimentos que ele gera, digamos, o aumento da infiltração de água nas lavouras previamente compactadas, né, aumento das vazões dos rios, a proteção florestal, por exemplo, oriunda de uma recuperação de uma área degradada, de APP ou de reserva legal, tudo isso custa muito e quem está arcando com esse ônus é o produtor. E a sociedade urbana, principalmente, em última análise, é quem, digamos assim, herdará ou se beneficiará desse serviço ambiental. E ela hoje deverá, e a nossa ideia, ela deverá compensar pelo menos parte desse serviço ambiental que o produtor está gerando. Marcelo, então você acha que existe uma luz no fim do túnel, depois de todas as colocações do professor Henrique aqui? Sim, nós aprovamos uma linha especial de financiamento no âmbito do FCO, que é o Fundo de Financiamento do Centro-Oeste, que no exercício de 2011 tem 4,8 bilhões de reais, uma linha que nós chamamos de linha para a agricultura de baixo carbono, que é a linha ABC. O que é que essa linha ela tem de novidade? Primeiro, nós abrimos um crédito para regularização fundiária, que é o primeiro passo para você capacitar o produtor para que ele tenha condições de acesso a crédito. 2, nós abrimos a possibilidade de recuperação de áreas degradadas no que se refere a pastagens, uma linha especial para isso, pastagens, adubação e plantio. Segundo, reforçamos, através da participação fundamental da Embrapa, todo o programa da Embrapa de recuperação de áreas que o professor falou muito bem lembrado, que é integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, integração lavoura-floresta, enfim. Todas esse tipo de atuação da Embrapa será reforçada com crédito junto ao produtor. Outro aspecto fundamental, um crédito especial para extensão rural, treinamento, capacitação para o produtor, para que ele tenha condições de efetivamente recuperar essas áreas. Então, eu acho que nós temos uma luz no fim do túnel de um ativo disponível para o produtor de forma concreta para a recuperação dessas áreas. Crédito para a extensão rural, crédito para a recuperação das áreas e também crédito para a regularização fundiária. Então, nós temos uma luz no fim do túnel. E esse programa será escrito para uma discussão que eu acho que extrapola as fronteiras nacionais na Rio+20. É o que nós vamos fazer para apresentar isso para o mundo também.
Bom, e nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre o 11º Encontro Verde das Américas, o Green Meeting. Até já!